Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Com alegria celebramos nesse final de semana o domingo de Pentecostes, uma grande festa da igreja que conclui o tempo da Páscoa, mas também nos abre a todo o tempo da igreja que caminha conduzido pelo Espírito Santo na estrada do mundo, anunciando o reino de Deus. Nesse final de semana, nós concluímos a semana de oração pela unidade cristã. A mão de Deus nos une e liberta, tirado do livro do Êxodo, foi o tema que se viveu durante essa semana, recordando que essa mão de Deus que nos une, nos liberta, nos arranca das escravidões e nos une cada vez mais. E rezamos nessa intenção, para que os cristãos, que os que creem em Cristo, estejam unidos uns com os outros e vivam aquilo que é essencial da vida cristã, que é a comunhão com Cristo, a comunhão uns com os outros, as consequências de viver uma vida de fraternidade, de anúncio do Evangelho e do Reino de Deus nesse mundo. Em nossa arquidiocese, além das celebrações que acontecem nas paróquias, no seminário, nós concluímos sempre no sábado com uma grande vigília, que nós temos já tradicional, com os cristãos das diversas denominações, rezando pela sua unidade, uma celebração ecumênica. E, ao mesmo tempo, esse tema, justamente, é um tema anual, que no Hemisfério Norte acontece em janeiro, em volta do dia 25 de janeiro, e aqui no Hemisfério Sul acontece agora na semana que antecede Pentecostes. Portanto, uma boa ocasião de nós rezarmos, pedimos pela unidade dos cristãos, ou como diz o tema, como diz agora, o trabalho que se faz, é a unidade cristã. Além do mais, nós celebramos nesse terceiro domingo de maio, o dia do Congregado Mariano. Lembrando muito carinho todo esse movimento que se tem, um trabalho antiquíssimo na igreja, e que a Igreja do Brasil assumiu depois que veio a modificação internacional e leva adiante todo esse trabalho com o Congregado Mariano, e nós bendizemos a Deus por tantas pessoas que vivem e caminham nessa espiritualidade, ainda mais nesse mês de maio, mês de Maria, como nós celebramos, como nós caminhamos, experimentando sempre mais a graça de Deus em nossa vida. Depois de uma novena ou de uma semana de preparação para Pentecostes, nós chegamos, meus irmãos e irmãs, à festa de Pentecostes. Nós temos na igreja, uma celebração da vigília de Pentecostes, são 6 leituras que se pode fazer do Antigo Testamento, Novo Testamento e também do Evangelho. São leituras possíveis que se fazem na vigília de Pentecostes, e depende de cada comunidade escolher, fazer mais longa ou mais curta, já que é uma vigília não obrigatória, mas é uma opção que se pode fazer e pode celebrar, e que muitos o fazem nessa expectativa de estarmos aí com toda a comunidade reunida para renovar a nossa abertura à ação do Espírito Santo. E as leituras do dia, domingo de Pentecostes, como nós estamos vendo agora, nós temos justamente várias opções também. Temos uma leitura sempre dos Atos dos Apóstolos, que conta o episódio de Pentecostes, evidentemente. Depois, a reflexão dos apóstolos, na segunda leitura, temos tanto a primeira carta aos Coríntios, como também a carta aos Gálatas, são 2 leituras possíveis. E no Evangelho, temos o Evangelho segundo João, no capítulo 20, ou capítulo 15 de João também, que são possíveis leituras, Então, uma variedade muito grande de possibilidades, riqueza de leituras e opções para essa festa de Pentecostes. E nós temos uma sequência de Pentecostes que em alguns momentos a igreja utiliza justamente a sequência que resume um pouco aquilo que nós celebramos. E a sequência de Pentecostes, sem dúvida, é uma tradição antiga, é realmente um canto, uma poesia que reflete sobre isso, a ação do Espírito Santo na igreja. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode,
nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. É a ação do Espírito Santo na igreja que faz a diferença em nossa vida, que abre a nossa mente à graça de Deus, o coração ao dom do Senhor, que nos leva à vida de conversão, que nos dá todos os dons necessários para podermos viver a vida cristã. Realmente esse Deus presente na vida da gente, que torna diferente a nossa vida pela ação do Espírito Santo. Foi isso que os discípulos experimentaram, como nós escutamos nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 1 a 11, quando estavam reunidos no cenáculo e veio do céu um barulho, e como foi uma forte ventania, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Né? E ali, todos começaram justamente a fazer essa experiência de poder falar, anunciar com entusiasmo o Evangelho. De tal maneira que esse entusiasmo podia ter confundido como se tivesse alguém bebido alguma coisa, mas ao mesmo tempo todos puderam entender na sua própria língua, né, a boa notícia, o Evangelho. Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte de Líbia, próxima a Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Esse grande anúncio, meus irmãos e irmãs, que a igreja faz sempre, em todas as línguas, de todas as formas. Mas não apenas uma língua física, falar em inglês, ou francês, ou italiano, ou alemão, ou português, mas a língua que as pessoas falam ao coração das pessoas, que compreendem o que significa esse amor de Deus e que chama a atenção pela ação do Espírito Santo e sintoniza aquilo que a pessoa tem no seu interior de mais necessitado de viver essa vida de cristãos, de experimentar esse amor de Deus em sua existência. Isso poder ser a igreja viva que continua anunciando com a ação do Espírito Santo o Evangelho a todas as pessoas e chegando ao coração de cada pessoa. Falai ao coração de Israel, esse chegou o seu tempo. O texto dos Atos dos Apóstolos, sem dúvida, é aquele que deve ser lido e que não tem opção, realmente aquele que deve ser lido realmente no dia de hoje. Mas nós temos no Evangelho, fala aqui no Evangelho de João, capítulo 20, que no anoitecer do dia da semana, primeiro dia da semana, Jesus entra, traz a paz e, ao mesmo tempo, sopra sobre os discípulos, né? Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, a quem perdoares os pecados, eles serão perdoados, e a quem não perdoares, ele será retido. A ação do Espírito Santo leva à reconciliação, ao perdão. A igreja passa pelo mundo sendo o sinal da misericórdia e do perdão levada pela ação do Espírito Santo. É a missão que Jesus deixa aos seus discípulos no dia realmente da Páscoa. Recebam o Espírito Santo, recebam esse dom. É a reconstrução do homem. Se no passado Deus cria tudo com o sopro divino, né? O ser sopra sobre o homem e torna um ser vivente, agora a gente sopra sobre a igreja nascente e o homem que está estragado pelo pecado passa a ter uma nova vida. É a nova criação que vem pelo sopro do Senhor, pela ação do Espírito Santo, sobre o ruá de Deus na vida de cada um de nós. E na segunda opção do Evangelho, que nós temos de João 15, fala do Espírito da verdade que procede do Pai e dará testemunho de mim. Não é? Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá à plena verdade, pois não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até das coisas futuras anunciará. Portanto, Jesus vai lembrar que o Espírito Santo vai nos iluminar, fazer compreender e saborear as coisas de Deus. Vai nos fazer compreender o que Ele ensinou, o que Ele deixou para nós como anúncio.
Então é esse Espírito da verdade que nos iluminará e nos ilumina sempre em nossa vida, caríssimos irmãos e irmãs. E nas opções das duas leituras, segunda leitura, fala justamente na carta aos Coríntios, capítulo 12, né, um texto muito clássico, muito bonito, né? Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Nós cremos que Cristo é o Senhor, levado pela ação do Espírito Santo. E fala da diversidade e unidade. Diversidade de dons, mas o mesmo Espírito. Diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no mesmo e único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Essa é uma opção que fala dessa diversidade de dons, mas no mesmo Espírito somos unidos. Eu creio que aqui uma reflexão muito importante, meus irmãos e irmãs, se nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, a diversidade não divide, mas enriquece. A pluralidade de dons do Espírito Santo mostra apenas a riqueza do dom do Espírito Santo e não nos separa. Quando nós temos dons que nos separam, achamos que é dom, quando na verdade então deveria ser, e que nos colocamos uns contra os outros, não é do mesmo Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo nos dá dons diferentes para a comunhão, para a unidade. Isso é explícito na palavra de Deus que nós ouvimos nesse final de semana aqui na carta de Paulo. E na segunda opção, meus irmãos e irmãs, a carta aos Gálatas, São Paulo vai dizer: procedeis segundo o Espírito, que fala da vida pessoal. Assim não satisfareis os desejos da carne, pois a carne tem desejos contra o Espírito, e o Espírito tem desejos contra a carne. Há uma oposição entre carne e Espírito, de modo que nem sempre fazeis o que gostareis de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis mais sob o jugo da lei, não é? E vai falar depois de algumas coisas que fazem parte como consequência disso. O fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, lealdade, mansidão, continência. Contra essas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus maus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também segundo o Espírito. Pentecostes, ação do Espírito Santo na igreja, na vida de cada um de nós. A vida que se transforma, os relacionamentos nossos uns com os outros que estão também na comunhão e na unidade, e a igreja que fala a língua que chega ao coração das pessoas. Somos chamados, meus irmãos e irmãs, a deixar-nos conduzir pela ação do Espírito Santo. Cada vez mais vemos que é Ele quem realiza essas maravilhas, e ao mesmo tempo a sua presença em nossa vida, na igreja, na comunidade, na presença da igreja no mundo, faz a diferença. Fazemos a nossa parte, cumprimos nossa missão. Nós sabemos que o Espírito nos precede e está presente em nossa vida e também na vida dos outros, para que todos encontrem em Jesus Cristo a vida. Testemunhará e nos ensinará o que Jesus quis dizer para nós e nos fala ao coração. Portanto, celebramos com alegria essa festa de Pentecostes, a conclusão da semana de oração pela unidade dos cristãos e, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, peçamos para que cada vez mais nós, de coração sincero, abertos à ação do Espírito Santo, anunciemos Jesus Cristo aos irmãos e irmãs como vida do mundo, testemunhando a nossa comunhão e a nossa unidade de cristãos. Temos certeza que o Senhor fará maravilhas, como fez em Maria, cujo mês recordamos com muita alegria. Assim como Maria foi aberta à ação do Espírito Santo e maravilhas aconteceram em sua vida, temos também certeza que na vida da igreja, na vida pessoal também, abertos como Maria, faça-se em mim, segundo a tua vontade, maravilhas acontecerão. Que Deus abençoe,
proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.